Fala, meu cara iluminado, minha cara iluminada, beleza? Tudo certinho contigo? Tudo bem por aí? Vamos hoje então para mais uma dica de um livro para sua estante de iluminação cênica. Hoje também, né, como eu falei uns tempos atrás aí, esse ano eu vou começar a colocar uns livros que não são tão habituais. Não são livros que a gente vai achar assim em livrarias, né, dentro de teatro, dentro de iluminação cênica mesmo, né, que a gente está acostumado a procurar. São livros que fogem um pouco desse assunto, porém estão diretamente ligados, né? E o que eu sempre falo, né, que eu gosto muito, né, de comentar é o seguinte: a partir do momento que a gente trabalha com criação de iluminação, com projetos, né, de iluminação, projetos luminotécnicos, a gente tem que compreender o espaço de uma forma um pouco mais técnica e bem diferente, né, de somente conhecer o material técnico que a gente vai estar trabalhando com ele. É claro, né, se a gente trabalha com projetos, a gente só desenvolve projetos de iluminação, seja ele um projeto que vai desde um projeto luminotécnico, né, a um projeto muito mais artístico, né, dentro da área do entretenimento. É importante que a gente saiba sim o que a gente está trabalhando. Eu sempre falo que você tem que conhecer todos os materiais, sem dúvida nenhuma. Você tem que conhecer softwares, você tem que conhecer, porque tudo isso é ferramenta para você. Só que, porém, você tem que compreender um pouco mais como trabalhar a questão da estética visual dentro desse espaço. E é aí que entram, né, outras argumentações que muitas vezes assim não são assuntos tão, como que eu posso dizer assim, palpáveis, né? A gente vai estar encontrando muita coisa, muitas dessas informações dentro das artes visuais, da filosofia, né? Em outros ramos, né? Principalmente da psicologia, questão de entender a compreensão das cores, a questão do espaço em si, tudo aquilo que ele vai influenciar. E o que eu quero estar trazendo hoje aqui é um livro que eu descobri ele há alguns anos, já tem muito tempo, e é um livro extremamente rico e interessante nesses assuntos, principalmente da questão filosófica, né? É um livro falando sobre sombras. Vocês já perceberam que eu adoro sombra e adoro falar também sobre isso, sobre essa questão psicológica, né, que a sombra tem pra gente, sobre essa questão, sobre essa influência, né, como ela age dentro do nosso inconsciente, como ela é, né, e a importância também da sombra, né, pra gente. Só que esse livro, ele é um pouco diferente, ele não vai tratar da sombra da iluminação, né, ele vai tratar da sombra de um aspecto muito mais amplo. É um livro, né, do Roberto Cassati, ele é um filósofo italiano. Conforme o livro aqui, atualmente ele mora em Paris, ele dá aula lá é pesquisador, tudo dentro dessa área. Chama A Descoberta da Sombra, Roberto Cassati. É um livro que vocês não vão encontrá-lo em qualquer prateleira, em qualquer livraria. Ele é um livro que eu acredito que você ache mais dentro da estante virtual, que eu acho que vai ser mais fácil. Pelo menos eu comprei ele Aliás, eu comprei num sebo aqui em Campinas, né, que eu vi que tinha na estante, eu fui lá e comprei, adquiri. Isso já tem 10, 12 anos, por aí, né, nessa média de tempo. E o que ele fala, né, ele faz um apanhado, né, geral da sombra. Então ele comenta, né, desde as sombras de Platão, lá do famoso mito da caverna. Eu adoro sempre utilizar, né, a alegoria, né, do mito da caverna, para estar falando da questão da sombra. E então ele faz um apanhado histórico, né, desde o mito da caverna até os dias atuais, e a influência da sombra em determinadas sociedades. Então, ou seja, ele não fala somente do fator sombra história, do fator sombra da questão da área, né, que ele se formou, que é a filosofia, mas sim de uma questão social também. E tem muita coisa interessante aqui nesse livro, né? Ele fala de diversas etnias, né, que tem medo da sombra, que de repente não sai, né, durante o meio-dia porque a sombra some, da influência da luz também dentro, da influência da luz e da sombra também dentro das questões astronômicas, né, como isso influenciou. E assim, gente, não é um livro muito fácil de se ler. Né, claro, né, por ele ser um filósofo, então ele tem uma abordagem assim um pouco mais pesada, mas não é impossível também de se entender, tá? Vamos deixar isso bem claro. Tem um trecho aqui que eu acho muito interessante, que eu até separei, que ele fala assim, né? Olha a questão do questionamento dele, que interessante que ele vai estar abordando aqui. A noite é pensada como uma coisa do céu e não como uma consequência de uma intervenção da terra. Se a noite parecer escapar de um conceito de sombra, o conceito não é elástico o bastante. E
E é muito legal, né, a gente tá vendo isso, porque ele questiona realmente nessa questão da sombra, tá? Porque se eu tenho a questão da sombra somente quando tem luz, certo? Porém, se eu pego uma noite assim, bem clara, né? Principalmente quem mora no interior, não nas grandes cidades assim como eu, como Campinas, né, que a gente não consegue nem ver estrela direito, mas quando eu vou para o interior, se você pega uma noite de luar, que você está andando, você vê sombra. Porém, é uma luz indireta. Né? A gente sabe muito bem que nada mais é que um reflexo da luz do sol, né? Que bate, né, numa questão que porque está faltando luz. Então ele faz a gente questionar um pouco sobre essa questão da sombra. E isso que eu acho legal dentro da nossa profissão. Essa abertura que nós temos para trabalhar, principalmente se a gente trabalha com uma iluminação mais artística, né? não uma iluminação tão óbvia, tão clara, mas a gente também começa a ter tudo isso, argumentação para a gente poder estar vendendo um pouco mais os nossos projetos, para a gente poder estar questionando, né, outras funções, né, que a sombra tem num determinado ambiente com que a gente está trabalhando. Então é um livro que eu indico assim para vocês, A Descoberta da Sombra, do Roberto Cassati, que é muito, muito legal para você ter na sua estante aí de iluminação, beleza? Então, muito obrigado, deixa um like se você gostou aí, se inscreva no canal para a gente estar conversando, toda semana tem vídeo novo aí para a gente estar administrando, o que eu digo, né? Toda essa questão da iluminação cênica e uma nova forma, eu quero estar trazendo para você uma nova forma da gente poder estar estudando ela e de uma forma diferente, né? Vendo assim por outros ângulos, que não somente aquele que a gente está habituado a ver. Beleza? Então, obrigado por você ter ficado até aqui e até a próxima. Valeu!